Olá! Estamos de volta para a nossa segunda aula do nosso curso Alegria na Era Mental. Na nossa primeira aula nós vimos a questão da grande quebra de paradigma. Estamos vivendo em um mundo mental, um mundo feito de energias e cuja energia é eletromagnética. Ela vai e volta. Muito bem. E agora nós vamos falar sobre os nossos corpos. Sim, porque nós não temos apenas um corpo. Nós temos vários corpos. Corpo físico, esse corpo denso, que a energia está toda formatada. O corpo vital, que é a energia que permeia tudo. Então eu levanto esse braço, eu faço qualquer movimento, você trabalha, você se movimenta, porque existe a energia vital, nesse corpo vital que permeia tudo e que está no nosso corpo. E nós temos o nosso corpo emocional, o corpo feito pelas nossas emoções. E o corpo mental, e o nosso corpo espiritual. Existem vários outros corpos, mas nós vamos focar hoje no corpo mental. O corpo mental, ele é formado por 3 porções. A porção consciente, que é essa onde nós estamos agora, estamos interagindo, e essa porção, ela vibra a uma energia de 40 a 14 Hz por segundo. Então agora nós estamos aqui conversando e a minha energia está vibrando em torno de 21, 22 ciclos por segundo, a média, ok? E como se chama essa energia que vibra no corpo consciente? É energia beta. E beta é uma energia maravilhosa, porque nós estamos nos movimentando, estamos fazendo as nossas coisas, dirigindo, comendo, trabalhando. Mas é uma energia que, se nós ficarmos muito tempo nela, nessa vibração alta, nós vamos ficar cansados, exauridos. E se nós não descermos para a outra porção da mente, nós podemos até adoecer. Porque ela é uma parte crítica, né? Ela está todo o tempo alerta, né? Estamos aqui no consciente. Mas aí nós descemos um pouco mais e vamos para uma energia chamada alfa. E essa energia vibra no nosso subconsciente. E ela está numa fase de 14 a 7,5 Hz por segundo. E aí nós precisamos falar um pouco sobre esse subconsciente, que é maravilhoso, porque ele é o nosso funcionário perfeito. Tudo que fica gravado no nosso subconsciente, ele executa. Ele entende que é aquilo que nós queremos. É maravilhoso porque nós podemos criar coisas maravilhosas e implantar no nosso subconsciente, dando essa informação para ele. E ele vai executar. Mas também ele é um perigo enorme. Porque o que entrou de informações, lembra das informações que entraram via traumas lá da infância, crenças limitantes, ficou tudo gravado no subconsciente. E ele é uma parte do corpo mental que ele é reativo, ele reage. Então, quando algo é estimulado no subconsciente, ele reage prontamente para trazer para a nossa vida. Então, quando nós temos algumas crenças limitantes muito fortes, alguns traumas que foram terríveis para nós, quando eles são estimulados, às vezes você está assistindo um filme e vê uma cena que remete àquele problema que você teve lá aos 5 anos. De repente você desperta para o trauma. E aí a sua vida entra num giro perigoso. Você vai para a depressão, você vai para uma série de problemas que você nem está consciente que está vindo lá do seu subconsciente.
Muito bem. Então, o que nós temos de entender? Vamos dar boas informações para a nossa porção subconsciente do nosso cérebro. E quando nós entramos em alfa é maravilhoso, porque é aquele momento que você pode sentar ou deitar na sua cama e relaxar e ficar tranquilo, a mente fica serena. E é nesse momento que é um momento muito especial para você criar o que você quer para a sua vida. Crie nesses momentos as viagens que você quer fazer, o curso, a formatura que você quer realizar, o concurso que você quer entrar. Veja isso tudo pronto na sua imaginação, nesse estado de alfa. Sinta isso, sinta a alegria de ter realizado e agradeça por já estar realizado. Você vai ver que essa porção do subconsciente, ela é, na realidade, a realizadora de tudo que existe aqui no nosso plano físico. Nós criamos com a mente subconsciente. Então, vamos tomar mais cuidado com os nossos momentos de relax, fazer meditação. Isso tudo faz muito bem para o nosso corpo físico e o corpo mental. E aí você vai descer para a terceira porção da mente. E nessa porção, você vai estar numa frequência de 7,5 a 5 Hz por segundo. E nessa porção você começa a entrar no sono leve. E essa vibração se chama Theta. A partir daí você vai descer um pouco mais para a terceira, do aprofundamento da terceira porção e vai entrar no sono pesado, no sono mais profundo. E aí você vai estar de 5 passando para 4 e descendo tranquilamente, porque aí você entrou no seu inconsciente, em sono profundo. E aí você está vibrando numa energia chamada Delta. Muito bem. Como é que eu faço? Como é que você faz para voltar para a energia consciente quando você acorda? Como é que acontece isso? Ora, em Delta, o sono vai se aprofundando, então você tem aquele sono pesado, né? E lá pela madrugada, esse sono vai se tornando um pouco mais leve, até chegar novamente em alfa, ou seja, nos 14, nos 7,5 ciclos, que vai para os 14. Então, nessa vibração de frequência de 7,5 para 14, você chegou novamente no estado de alfa, você está no seu subconsciente. E aí é um momento maravilhoso para você criar o que você quer para o seu dia. Crie o seu dia bem criado. Vamos imaginar que você tenha uma reunião. Imagine que você está na reunião, que foi tudo muito bem, já estão se despedindo, foi uma reunião produtiva, que você saiu muito satisfeito da reunião. Ou se você vai ter um encontro, imagine aquele encontro sendo bem realizado. Se for, você vai a um banco pedir um empréstimo, alguma coisa assim, veja sendo atendido pelo gerente que está muito gentil com você, ele atende. Enfim, crie o seu dia logo quando você acorda, porque você vai estar no subconsciente. Em seguida, quando você já chega em 14, você está entrando para o consciente. E dali a pouco você está plenamente consciente, como estamos agora. Quero te alertar para uma coisa. Quando a gente não tem ainda esses conhecimentos, é comum nós fazermos uma coisa muito ruim com o outro. Acordar o outro com violência. Ele ainda está, por exemplo, no estado subconsciente, ele está acordando. E aí nós sacudimos ele ou chamamos alto, olha, você vai perder o dia, o teu ônibus vai passar. Enfim, a pessoa leva um tranco. Ele estava numa situação calma, tranquila, e de repente ele entra por uma vibração muito mais alta. Então vamos ser gentil com as pessoas, vamos acordá-los com gentileza, chamando devagarinho, aumentando o tom um pouquinho, dando um toque suave nele, até que a pessoa acorde. Isso é
ter compaixão pelo outro também. Muito bem, vamos agora falar um pouco sobre o nosso cérebro. Entender um pouco como funciona o nosso cérebro é muito importante, porque na realidade aqui nós temos um verdadeiro laboratório. Todas as emoções que nós sentimos, o cérebro trata de fazer uma química diferente para cada uma delas. Por exemplo, quando nós temos uma explosão de raiva, o que acontece? As nossas glândulas suprarrenais, que estão logo acima dos rins, disparam na corrente sanguínea o hormônio da adrenalina. E dependendo da raiva, do tamanho dessa emoção negativa, você pode ter sérios problemas. Então, entender que nós temos de vibrar em emoções positivas, em boas emoções, é muito importante, porque aí o nosso cérebro vai produzir o quê? Endorfinas, e nós vamos nos sentir muito bem. Entender um pouco como funciona, por exemplo, as nossas redes neurais, como é que elas são formadas, não é? Elas vão se formando através das sinapses e aí vai acontecendo o quê? É nelas que vão sendo registradas todas aquelas coisas que você faz rotineiramente, que você faz de forma repetitiva, vai ficando registrada nas suas redes neurais. Então, se tornam hábitos. O hábito de fumar, o hábito de mentir, o hábito de procrastinar as coisas. Tudo se torna hábitos que você vai colocando devagarinho na rede neural. Então vamos começar a criar hábitos saudáveis. Dá para a nossa mente informações positivas, informações que levem à formação de redes neurais poderosas, boas. Por isso é tão importante aquilo que eu já lhe ensinei a respeito do eu sou, dizer logo cedo quem você é, o que você vai fazer no dia. Isso se torna um hábito e essa rede neural que vai sendo formada vai lhe trazer grandes benefícios. No nosso cérebro temos bem no centro dele uma glândula chamada pineal, que está mais ou menos nessa região, nessa direção aqui entre as sobrancelhas, e é uma glândula muito importante para nós. Para você ter uma ideia, essa glândula ela produz um hormônio chamado melatonina, que é muito importante para nós, porque é o hormônio do sono. Então, ela, através das emissões do Sol e da Lua, ela controla o nosso relógio biológico. Então, o estado de vigília e o estado de sono é controlado pela pineal. E já por volta de 1640, um filósofo e matemático chamado René Descartes, ele intuiu que existia no cérebro uma glândula que seria o ponto de encontro entre o corpo e a alma. Uma coisa meio transcendental. E aí o que aconteceu hoje na ciência moderna, com as descobertas maravilhosas que estão acontecendo? Nós temos, por exemplo, um grande pesquisador, um grande cientista na pessoa do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, formado pela Universidade de São Paulo, com especialização em psicobiologia. Esse médico tem feito descobertas maravilhosas sobre a pineal. Imagine que ele fatiou a pineal, que é uma glândulazinha do tamanho de uma ervilha, e ele fatiou, e o que ele encontrou dentro da pineal? Cristais. E os cristais são maravilhosos, a ressonância dos cristais é maravilhosa. E com isso ele estava descobrindo aquela coisa que o René Descartes estava intuindo lá em 1640. É realmente através da pineal que nós nos expandimos para as outras dimensões do cosmos. Maravilhoso essa descoberta. E agora
um reforço sobre a melatonina. As crianças têm de dormir muito mais do que nós, porque elas produzem muito mais melatonina, então elas têm de dormir mais. E nós temos de procurar dormir em ambientes bem escuros, porque para não atrapalhar a produção da melatonina, né? Com luzes dentro do quarto. Então procure ter um sono relaxante, bom, né? Isso é muito importante. Procurar dormir se sentindo bem, tomando alguma coisa que lhe relaxe, ouvindo uma boa música, né? Um chá leve, como de camomila, enfim. Procurar se preparar para ter um bom sono, isso é muito importante. Então perceba a importância do cérebro na nossa vida. Pesquise um pouco mais sobre o cérebro na internet, você vai encontrar muitas informações interessantes sobre o cérebro. E eu não posso deixar de mencionar aqui um grande cientista brasileiro, que é o Miguel Nicoleles, que tem feito grandes descobertas em neurociência. Ele é um neurocientista. E ele descobriu, por exemplo, que o cérebro ele tem conjuntos de neurônios. E esses conjuntos de neurônios formam as porções do cérebro. Então, você tem várias porções. A porção da fala, a porção do sistema respiratório, a porção do equilíbrio, a porção do tato. Enfim, por que tudo isso? Porque na realidade o cérebro é holográfico. E o que é uma holografia? Você faz uma foto holográfica e está ali a foto inteira que você fez. Mas se você cortar essa foto em várias vezes, em vários tamanhos, em cada tamanho daquele pedacinho que você cortou, você tem a foto inteira. Assim é o cérebro. Ele é o todo, como cérebro, mas ele está em todas as porções dele, está em todas as partes. Então, quando, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente que atingiu a área da fala, e aí você, embora não continue falando tão fluentemente como era, mas ainda continuará falando. Então, depende da lesão como foi no cérebro, ok? Então, é muito importante entender a importância do cérebro na vida da gente. E você já percebeu como a gente se preocupa muito só com o corpo, o pescoço para baixo. Então, sempre que você tem algum problema, você vai procurar um especialista daquela área. Mas nós nunca procuramos saber como está o nosso cérebro. E é muito importante. Então, vamos cuidar dele a partir das emoções que nós estamos mandando para ele fabricar através das glândulas endócrinas, aquele montão de hormônio que vai fazer uma confusão danada dentro da gente. Mas de algum tempo para cá, a gente tem ouvido falar muito sobre física quântica. E eu quero falar um pouco com você sobre física quântica. Não a física estudada pelos físicos, mas sim algo simples que eu, você possamos entender e nos darmos muito bem com a física quântica. Quem criou essa ciência foi um físico chamado Max Planck e ele se tornou muito amigo de Einstein. E as descobertas a partir daí foram maravilhosas, porque o que estuda a física quântica? Ela estuda o mundo atômico e subatômico, ou seja, as coisas muito pequenas que nós nem vemos, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. E foi um choque, por exemplo, para o próprio Einstein, quando ele descobriu que havia um mar de energia coberto pelo quanto, né, que são pacotinhos de energia, pacotinhos de luz, e que essa energia permeia tudo e que existe múltiplas possibilidades desse campo de energia. Então hoje, com essa descoberta maravilhosa, nós já sabemos que não temos apenas uma, duas possibilidades. Nós temos muitas possibilidades na nossa vida. Quando você tiver um problema,
um daqueles momentos de dificuldade, uma quebra de empresa, uma mudança de emprego, uma viagem que você não tem certeza se vai fazer ou não, entre no campo quântico. Como é que você vai fazer isso? Relaxe, sente num local tranquilo, relaxe e entre naquele estado de alfa, né? Onde sua mente vai estar vibrando ali de 14 a 7,5 Hz por segundo. Você vai estar tranquilo, em paz, e você vai poder dar informações muito importantes para o seu subconsciente. Nesse momento, dentro desse relaxamento, desse estado meditativo, peça orientação para a mente superior, para a fonte de onde você veio. Peça a essa mente que lhe traga a possibilidade correta, a mais certa para aquela situação. E fique tranquilo, sereno, agradeça por já ter recebido a orientação. Depois volte para o seu estado consciente. E aí, pegue uma folha de papel, caneta e comece a abrir sua mente para as possibilidades. Vou falar com fulano, vou escrever para tal empresa, quem sabe falando também com o outro, ele vai, daquela outra empresa, ele vai poder me ajudar. Enfim, comece a buscar as possibilidades e de repente você vai descobrir possibilidades incríveis que nunca tinham me passado pela mente. Isso é entrar no campo quântico. Isso é trazer desse mar de energia a ideia correta para você, o caminho que você deve seguir. E pode ter certeza, isso foi tão importante que o Einstein entrou em conflito, porque ele achava que não era possível, ele achava que tudo era muito determinado, porque ele tinha estudado com todas essas leis através de uma mente muito poderosa que foi de Isaac Newton, que tinha vivido 200 e tantos anos antes dele. Mas até aquela data tudo era aquela física clássica, determinante, mecânica. E a partir daquele momento se descobriu que não, existia um campo infinito de energia de múltiplas possibilidades. E que nós, que somos o observador desse campo, podemos interferir no campo. Como é isso? Ora, quando você chega num ambiente e você começa a perceber o ambiente, você já começou a interferir naquele ambiente que você chegou. Estudar isso, entender isso é muito importante. Só para você ter uma ideia, você já percebeu que às vezes a sua casa está de uma forma, aí chega uma outra pessoa e dali a pouco tudo muda. A forma da família se comportar, etc. Porque aquela outra pessoa que chegou começou a interagir nesse campo de energia com você. Precisamos acordar para o novo, para esse novo paradigma, esse paradigma mental de energias. Temos de sair desse paradigma antigo da matéria, de que tudo era parado, de que não tinha jeito para nada. Nasci pobre, vou morrer pobre, não posso interferir em nada. Você está começando a descobrir que você é o Senhor, que você pode sim mudar a sua vida. Mas para mudar a sua vida, você precisa realmente começar a se interessar por esse novo paradigma. Entender que você é pura energia, entender que tudo vibra em diferentes frequências. Então vamos sair desse antigo modo de viver para um modo mais aberto, mais amplo, com novas possibilidades, com infinitas possibilidades. A verdade é essa. Mas agora eu quero te perguntar uma coisa. Como você lida com os fatos? Essas e outras coisas você vai estar comigo aprendendo na terceira e última aula desse mini curso Alegria na Era Mental. Vou estar te esperando lá com muita vontade para te transmitir cada vez mais esses conhecimentos que podem mudar a sua vida.
E se você quer continuar acessando mais conhecimento, clica no botão abaixo. Se tiver com celular, clica no botão ao lado. E agora, de coração para coração, eu te desejo o melhor das minhas vibrações, dos meus pensamentos.